né? Moisés Rocha. Eu quero convidá-lo para ele estar aqui conosco. E Moisés tem sido o escolhido, né? Moisés tem sido um presente, não só para a profecia do avivamento, mas também para a canção nova. Se ele soubesse o bem que ele já fez para a minha comunidade, para irmãos, só contando um testemunho rápido, teve um irmão que estava em crise nesse último ano. Eu quero chorar. Chora. Aí o irmão. Aí o irmão virou assim, disse assim. Ele é gordo. Aí o irmão disse assim para mim: olha, a palestra do Moisés salvou minha vocação. Já estava certo eu ir embora. Eu queria ir embora, mas ele pregou sobre os processos e tudo mais, e salvou minha vocação. Moisés, eu acredito que você veio o ano passado, só por causa desse menino. Não foi por causa da multidão, foi por causa desse menino. Você salvou uma vocação, meu irmão. E nós queremos, Senhor, neste final de manhã, apresentar esse teu filho, esse teu servo. Nós queremos apresentar Jesus do jeito que ele está. Apresentando ele, eu apresento as suas filhas, sua esposa, sua comunidade, pedindo com que verdadeiramente, Senhor, ele seja boca de Deus. Boca de Deus, Senhor Jesus. Dê a ele toda a autoridade espiritual. Dê a ele, Senhor Jesus, toda a graça, todo atrevimento no Espírito, Senhor. Que o Moisés não economize nada, mas que o Senhor use ele de forma tão tremenda aqui, Senhor. Senhor Jesus, que esse teu filho, Senhor, seja canal de graça, canal de amor na vida de muitos. Na vida de muitos, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor. A tua palavra me garante que nem um copo d'água ficará sem retribuição. Então eu estou pedindo, Senhor Jesus, que tudo que ele disser aqui seja para a tua honra, para a tua glória, e que caia frutos na sua comunidade, para os seus filhos da sua comunidade, para a sua família, para as suas filhas. É isso que eu te peço, Senhor. E que o Senhor, eu coloco Moisés no coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. O tema que me foi proposto é: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Repitam comigo: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Diga isso na sua casa para quem está do seu lado, você que está aqui comigo. Não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Abre comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Se eu e o Fábio Lira, que estamos pregando pela manhã, tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Ele leu a primeira parte, e agora eu preciso dizer o que acontece depois do que ele falou. É uma obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, também na fração do pão e nas orações. Diante dos prodígios e sinais que acompanhavam os apóstolos, um sentido de reverência se apoderou de todos. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam
tudo em comum, vendiam os seus bens e as suas posses e os repartia segundo a necessidade de cada um. Diariamente acorriam fielmente e unânimes ao templo, em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e simplicidade sincera. Louvavam a Deus e todo mundo os estimava, e o Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam abraçando a salvação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Você que está em casa pode aplaudir também a palavra do Senhor. Irmãos, nós aprendemos nas aulas e nos livros de história que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. E é claro que o Brasil já é descoberto com uma vocação de ser terra de Santa Cruz. Já no dia 26 de abril, o Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa. O Brasil, que é descoberto na vocação da cruz, agora se concretiza na vocação à Eucaristia. Só aí nós já entendemos para que o Brasil foi descoberto. Mas 200 anos depois, começa uma devoção maravilhosa a Nossa Senhora Aparecida, que vai caminhando. Depois o Papa Pio X coroa Nossa Senhora com uma coroa doada pela princesa Isabel em praça pública. E 25 anos depois o Papa Pio XI declara que Nossa Senhora Rainha Coroada Aparecida é a padroeira do Brasil. É claro que o Brasil foi descoberto, ele não foi fundado, mas eu vou usar uma analogia espiritual para você entender. O carisma fundante do Brasil é a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. Então nós sabemos que todo o carisma tem no mínimo um tripé. O carisma fundante, volta a dizer, eu não sou burro, o Brasil foi descoberto, ele não foi fundado, mas aqui numa analogia profética, a fundação, o carisma fundante do Brasil, a sua essência, a sua vocação é a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. É por isso que a essência do Brasil é pertencer à fé católica apostólica romana. Isso é vocação e essência. É vocação e essência. 500 anos se passaram. Eu posso dizer hoje que o Brasil é um país privilegiado. Quantas emissoras de TVs católicas nós temos? Várias. Quantas emissoras de rádio católica nós temos? Várias. Quantos sacerdotes e vocações nós temos? Várias. Alguns que foram despertados a um sacerdócio nacional para guiar ovelhas por um caminho seguro. Alguns estão aqui, vários. Quantos teólogos refinados nós temos no Brasil? Vários. Quantas comunidades de vida e aliança, missões e associações nós temos? Várias. Quantas pastorais, movimentos lindos nós temos? Vários. Quantos ministérios de música, quantos CDs, quantas músicas inspiradas, quantos livros nós temos? Vários. Quantas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, Facebook, quantas missões, evangelizações, várias. O Brasil, por vocação, é um país de cruz, Eucaristia, Nossa Senhora. 500 anos se passaram e o Brasil é um celeiro maravilhoso. Tanto é que quando a gente vai pregar fora do Brasil, quem é que está lutando para militar a evangelização fora do Brasil? Os brasileiros. Talvez até foram com o intuito de tentar a vida, de ganhar dinheiro, e chegando lá foram despertados e estão levando pregadores, conduzindo retiro, fazendo lives. O Brasil profeticamente começou a exportar missionários para a Europa, para a África, para a Ásia. O Brasil é um país maravilhoso. O seu carisma fundante é ser terra de Santa Cruz, ser terra de Eucaristia, ser terra de Nossa Senhora. 500 anos se passaram, há uma evangelização maciça que está sendo espalhada pelo mundo. O país brasileiro é um país maravilhoso. Então eu concluo meu raciocínio dizendo: não falta apóstolos.
Se tudo isso que eu falei é real, não falta apóstolos. Até porque na estrutura do apostolado de Jesus Cristo, ele escolheu 12, enviou 72 e testemunhou sua ressurreição para 500. Então soma 12 mais 72 mais 500. De tudo que eu falei até agora nessa introdução, o Brasil tem centenas de milhões de mais pessoas do que o apostolado de Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Então eu não posso abrir a minha boca aqui e dizer, está faltando pregador. Não, temos pregador, tem muito. O Brasil é um celeiro, é o seu carisma fundante. Não falta apóstolos. Mas a minha pergunta é, se tem tanto apostolado, se a vocação do Brasil é ser um país religioso, por que nós ainda não batizamos essa nação inteira no Espírito Santo? Onde está a falha? E é interessante que no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: então o Evangelho será pregado no mundo inteiro e será o fim. Então eu entendo, na minha limitação intelectual, de que Jesus só vai voltar depois que o Evangelho for pregado no mundo inteiro. Se o Brasil é tudo isso que eu estou falando, se não falta apóstolos, por que o Evangelho ainda não foi pregado no Brasil inteiro? Por que durante a pandemia, que eu fiquei triste, mas passou 2 meses eu fiquei feliz? Porque quando eu olhei o cenário, eu falei, gente, isso aqui é um cenário perfeito para o avivamento. Eu acho que vai ser agora. Só que o efeito foi contrário. Ao invés de promovermos, como Fábio Lina nos trazia, o agrupamento, as pessoas foram se perdendo. Ou seja, ao invés de nós ajuntarmos mais, nós perdemos muitas pessoas durante a pandemia, que nunca mais vão se levantar. Isso é uma realidade, eu não sou bobo. Então por que nós ainda não batizamos as pessoas no Espírito Santo? Por que essa terra maravilhosa de Santa Cruz, da Eucaristia de Nossa Senhora, ainda não pregou o Evangelho por cada ponto, por cada fronteira desse país? Por que na pandemia, ao invés de nós nos levantarmos para batizar essa nação, nós ficamos acuados e muitos caíram, voltaram para o vômito? Quantas pessoas caíram em adultério, em pecados sexuais, na escravidão da internet, das séries da televisão? Quantas? A minha pergunta é, se não falta apóstolos, se o Brasil é tudo isso que eu falei, e eu creio que é, e vocês creem também, onde está o equívoco? Pergunta para quem está do seu lado, se não falta apóstolo, o erro está onde? Pergunta para quem está do seu lado. Você que está na sua casa, vem aqui para mim. Pergunta para quem está do seu lado, se tudo isso que Moisés está falando é real, se não falta apóstolos, que é o meu tema, por que parece que não funciona? A resposta está no texto que a gente leu. Porque o Fábio Lira nos trouxe. A gente se agrupa, então o Espírito Santo vem, amém? E depois que ele vem, acontece o quê? A primeira comunidade de apóstolos. E é interessante que na minha Bíblia o texto é contínuo. Não tem tema aqui. O meu é um textão. Mas em 2 traduções, o 42 é o início de um tema. E o tema é a primeira comunidade de apóstolos. Deixa na minha ousadia eu reescrever o tema. A essência dos atos pós-Pentecostes. E aqui diz: eles tinham tudo em comum. Eles partiam o pão nas casas. Todo dia eles iam juntos para o templo. Numa outra tradução vai dizer, eles eram um só coração e uma só alma. Os sentimentos deles eram o mesmo. A gente se ama, a gente quer estar junto. Eles vendiam seus bens e via, quem está precisando? Não, eu estou sobrando aqui, eu vou pagar o seu aluguel. Mês que vem, se eu precisar, você paga o meu.
o apostolado pós-avivamento, o apostolado pós-Pentecostes, a essência apostólica partiam o pão nas casas, ficavam juntos, tinham simplicidade e singeleza de coração, ninguém passava necessidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudavam juntos, choravam junto, beijavam junto, ficavam junto. Eles tinham um modelo de Atos que funcionava. E isso é tão sério, mas tão sério, que Tertuliano chegou a dizer que levaram tão a sério que todos olhavam para eles e diziam: vejam como eles se amam. Mas não é necessário Tertuliano falar. Na tradução da minha Bíblia está escrito: todos os estimavam. As pessoas olhavam para ele e diziam: gente, eu quero ser desse troço também. Tem um negócio ali que é pegajoso, que é contagiante. É por isso que Davi já dizia: como é bom e agradável ao Senhor os irmãos viverem unidos, é como o óleo que desce da barba de Arão. Esse era o sentimento, grudava. As pessoas diziam: eu quero ser isso também. Eles se amam, eles ficam juntos, eles estudam, eles estão um na casa do outro, eles se beijam, a ósculo santo, a alegria de estar junto, eles se amam. Que paixão! E então quando as pessoas olhavam isso, diziam: uau, esse é o ato do apóstolo que eu quero para mim. E termina o texto dizendo: então, a cada dia o Senhor ajuntava mais e mais daqueles que iam abraçando a salvação. Então, se não falta apóstolos, falta o quê? Atos corretos de apóstolos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não? Pergunta para quem está na sua casa: você está entendendo? Sacode quem está do seu lado aí e pergunta: você está entendendo ou você não está entendendo? Está entendendo? E aqui você vai me desculpar, mas se depois de Pentecostes, Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, faz questão de contar como é que os Atos dos Apóstolos eram, significa que a essência de um Pentecostes é essa. Aqui é o protótipo, aqui é o modelo, aqui é o original do que deve ser quem recebeu o Espírito Santo. Então desculpa, não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Onde estão os atos? Os atos estão aqui. Pati, eu vou ler. Eram assíduos para escutar o ensinamento dos apóstolos. Eles tinham solidariedade. Eles ficavam junto na fração do pão. Eles oravam junto. Era tão profundo o que acontecia no meio deles que produzia reverência. Os irmãos tinham reverência. Estavam todos unidos, possuía tudo em comum, vendiam seus bens, as suas posses, repartiam, ninguém passava necessidade. Eles estavam unânimes no templo, eles estavam nas casas, eles partiam pão, fala do pão mais uma vez, eles compartilhavam a comida com alegria e com simplicidade sincera, e todo mundo olhava dizendo: se ser apóstolo é isso, eu também quero ser. Quando eu orava para essa pregação, o Senhor me dizia: o câncer do apostolado do Brasil é o espírito de divisão. Por que que nosso apostolado não funciona? Porque nós não somos irmãos. Não somos, e não somos mesmos. E eu vou dar aqui um exemplo clássico que Deus trouxe no meu coração para ficar claro para nós. Quem me ouve, diga amém. Eu agora me levanto e falo: eu sou Moisés Rocha, amém? A verdade agora é que Deus quer de nós blusa preta. E é claro que eu sou influente. Eu vou arrumar 1 milhão de seguidores que diz: ninguém nesse mundo presta, só quem usa a blusa preta. Eu aprendi com Moisés, ele é o cara da verdade. É o exemplo que veio no meu coração, tá? O assunto aqui não é veste, só para você entender. Aí se levanta uma outra fala e fala: Deus está nos dando um carisma.
A vontade de Deus é blusa vermelha. E levanta 1 milhão de seguidores, blusa vermelha, blusa vermelha. Só que as pessoas começam a perguntar: eu uso preto ou eu uso vermelho? Então o vermelho precisa denegrir quem usa blusa preta, para provar que a verdade de Deus é a blusa vermelha. Do lado de cá, quem usa blusa preta começa a ter que denegrir, desfigurar quem usa blusa vermelha para defender. Só tem um detalhe: essa não é a verdade absoluta. Essas são as nossas verdades pessoais, e verdades pessoais não são absolutas. Aí levanta uma terceira pessoa e diz: não, gente, Deus não quer nem blusa preta nem vermelha. Deus deixou muito claro. E a pessoa consegue argumentos teológicos, exegéticos, mensagem de Nossa Senhora, acha até santo dizendo que não é preto nem vermelho. O que Deus quer de nós é camiseta regata, não precisa ter manga. Então a gente começa a brigar, e começa a brigar: é preto não, é vermelho não, é regata não. O regata fala: esse povo de preto é do inferno. O de preto fala: esse povo do vermelho é um bando de herege. E a gente começa a brigar. Aí chega uma pessoa e fala: Moisés, com quem a verdade está? Aí eu falo: com nenhum dos três. Porque Deus não está preocupado se é preto, vermelho ou regata. Deus só pediu que estivéssemos vestidos e que empenhássemos nossa força em colocar roupa naqueles que estão nus, que são mais importantes do que a cor da roupa. Eu vou repetir, metade não entendeu, eu vou repetir. Enquanto nós estamos brigando se é preto, se é vermelho ou se é regata, o Senhor diz: eu não ditei cor de roupa. Eu só quero que você se vista com a cor que você quiser, e vestindo com a roupa que você quiser, dê a sua vida para vestir os nus. Porque eu me importo mais com quem está nu do que com você que já está com roupa e está brigando pela cor. A cor é relevante, a cor é convicção pessoal, a cor é verdade pessoal. A verdade absoluta é: você tem que estar com uma veste, não interessa qual é. Então usa preta, usa vermelha, usa regata, troca por vestido, faz o que você quiser. Mas o Senhor diz: vista-se e vá vestir quem está despido. Enquanto a gente fica brigando pela cor da camiseta, a gente vai jogar a salvação nossa no espaço, porque o Senhor vai julgar é pela camiseta, não pela cor, e vai nos julgar porque a gente não vestiu os nus, os despidos. Porque a verdade absoluta é pôr roupa nas pessoas, não é a cor da camiseta. Ninguém aplaudiu também. Como diz o Frei Gilson, se não bater a toalhinha não é Moisés. Tem que dar um. Acompanharam meu raciocínio ou não? Aí quando eu olho, esse ano eu estou completando 25 anos de estrada. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo que não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Os atos do apóstolo não está escrito assim: eles puxavam o tapete uns dos outros, brigavam pela cor da camiseta. Os que usavam camiseta regata começavam a denegrir na internet, gravando vídeo por aqueles que usavam vermelho, enquanto os vermelhos procuravam seus sacerdotes para dizer como ele aceita pessoas de blusa preta na sua paróquia. Eles tinham ciúme e tinham inveja. Um queria comer o outro. Não é. Aqui diz que tinha tudo em comum, tinha singeleza, tinha pureza, tinha docilidade. Eles se amavam, se beijavam, um só coração, uma só alma, um só sentimento. Quando um chorava, o outro já sabia o que era. Quando um colocava a mão no coração do outro, já chegava diretamente no coração. Ele se conhecia pelo olhar. O seu carro é meu, o seu canal no YouTube é meu, o que eu tenho é seu. Porque eles eram uma grande família. E nesse processo o Espírito Santo ia trabalhando como que um grude. E as pessoas olhavam e diziam: uau, 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 veja como eles se amam, uau, 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 veja que bacana. Depois do Pentecostes ficaram grudadinhos, juntinhos. Eles eram uma família, de unidade, família. E o Senhor falava: é esse tipo de atos de apóstolos que eu quero. Então eu vou juntar a esse povo aqueles que foram abraçando a salvação. Por que o Senhor não junta mais pessoas a nós? Porque Ele não vai fazer com que as pessoas percam a salvação copiando quem está fora dos atos essenciais.
Eu estou dizendo então que está errado. Eu estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não falta atos, não falta apóstolos. Os atos dos apóstolos é o problema no meio de nós. Bate no seu peito e diga: Senhor Jesus, eu quero voltar ao essencial dos atos dos apóstolos. Eu quero voltar ao original. Eu quero, Senhor, voltar. Eu preciso voltar ao original dos atos dos apóstolos. Na nossa casa nós passamos toda virada de ano rezando as 1000 Ave Marias e na adoração ao Santíssimo. O nosso processo é gratidão pelo ano que termina e já pedir de Deus o que Ele quer para o ano que começa. Esse ano, a mensagem que tiramos de Nossa Senhora dizia que era um ano de dar testemunho público. Interessante que para dar testemunho público ela deu algumas chaves. Levar as pessoas à confissão, pregar o texto como arma nesse tempo, denunciar o pecado, se consagrar ao meu Imaculado Coração, se unir ao Papa. Ela foi pá. Só que teve uma parte que eu preciso citar aqui. Nossa Senhora não disse assim: quando alguém te incomodar, grava um vídeo e rebata ele. Não, Nossa Senhora disse assim, você vai aplaudir depois que eu dizer. Ela disse assim: esforçais para manter a unidade, para que seja quebrado o espírito de divisão na igreja de Pedro. Eu estou dizendo que às vezes para defender convicções pessoais e cor de camiseta, nós estamos dividindo o essencial, que é colocar roupa em nós e vestir os nus. É como um casamento. Esse mês eu completo 18 anos de casado. Como é que uma vida de casal dá certo? Eu não quero ganhar dela, eu quero ganhá-la. Mas para ganhá-la eu preciso perder, porque se eu quiser ganhar dela, vai perder nós dois. Comunidade é assim, paróquia é assim, missão é assim, grupo de oração é assim. Aí o povo fica bombardeando a gente na internet: você não é profeta, você não vai se manifestar. Eu manifestar o quê? Para caçar briga, para ficar todo mundo aplaudindo? Deus não me levantou para ficar na internet brigando com ninguém. Deus me levantou para salvar a alma. Eu preciso avivar essa nação. Eu prefiro calar a minha boca do que provocar a queda de alguém. Porque o povo da internet quer ver é o pau moer. Você está sabendo o que aconteceu aí? Só você não gravou um vídeo. Eu falei: deve ser porque quem está gravando vídeo não tem nada para fazer. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero ver alguém gravando vídeo dizendo: gente, vamos parar de brigar, vamos orar. Então eu volto. Nossa Senhora de 2021 é um ano do testemunho público. Ela não falou testemunhar, vai aí como uma metralhadora e vai dando rajada em todo mundo. Não. O cristianismo nós não matamos em nome da fé, nós morremos em nome da fé. Eu não quero matar ninguém para provar que eu estou certo. Eu quero morrer por aquilo que eu acredito. Que seja quebrado na profecia do Avivamento 2021 todo espírito maligno de divisão entre nós, as comunidades, os fundadores, os pregadores, os movimentos. Em nome de Jesus, terra de Santa Cruz, terra de cruz, de Eucaristia, de Maria, parem de brigar. A cor da camiseta é irrelevante. O Senhor quer que a gente vá vestir os nus. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado aí: você está entendendo ou não está entendendo? Eu sou profeta. Não é porque eu sou profeta. O carisma da minha comunidade é filho de João Batista. O meu destino você já sabe qual é. Você já sabe quem eu sou. Filho de João Batista. Comia gafanhoto e mel, figura estranha, chamava todo mundo de raça de víbora, aquele tipo homem das cavernas. É isso que é o meu carisma.
Agora, profetismo e loucura são coisas diferentes. Então defender a verdade não é começar a lascar com tudo que você vê que te incomoda, não. Dá para conversar? Nosso problema é o quê? Nosso problema é teológico, filosófico, sociológico, é cultural? Qual que é a nossa divergência? Vamos conversar. Vamos conversar, ué. Se você for um pouquinho inteligente, dá para você conversar com um pagão e aprender coisas. Mas a gente quer defender verdades pessoais. E não existe verdade pessoal, só há uma verdade, e a verdade é absoluta. Qual é a verdade absoluta? Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ele não diz: conhecereis a verdade e brigarão pela verdade. Ele diz que a verdade vai libertar, não é nos dividir. Então, se a verdade está nos dividindo, significa que ninguém de nós que está brigando está com a verdade, porque a verdade liberta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva, a verdade agrega. Tanto é que João Batista pregava a verdade e foi morto pela verdade. Na liturgia de sexta-feira diz que Herodes ficava totalmente desconcertado quando ouvia ele, porque eu tenho que matar, porque a lei manda que eu tenho que matar. Mas o que ele fala mexe comigo. Eu amo escutar o cara, embora eu tenha que matar ele, eu não tenho o que fazer. E João Batista já está batizando uma porrada de gente por dia. E todo mundo apaixonado pela verdade, porque a verdade liberta. Mas quando a gente começa a achar que a gente é defensor da verdade, ou detentor da verdade, e a gente reduz a verdade absoluta, aleluia, as nossas convicções e verdades secundárias, pessoais, a gente começa a brigar para estar certo. Eu não quero que você brigue para estar certo. Eu quero que você brigue as pessoas que Deus está confiando. Se você tem inimigo, o inimigo é o diabo. A Bíblia fala do demônio 97 vezes de Gênesis Apocalipse. Nós não temos adversário a não ser o demônio. Se você está vendo que tem alguém caindo, entra na batalha, entra na brecha, se levanta a torre, sentinela, vai, fala, exorta, como diz Jesus, com caridade, fala com ele. Se não deu certo, fala com ele e um testemunha. Se não deu certo, aí procura um superior para tentar resolver. Nós não podemos eliminar as pessoas que Deus já levantou. Nós temos que educá-las, corrigi-las, salvar. Nós estamos perdendo gente boa em nome dessa verdade mentirosa do inferno, por causa do espírito de divisão. Cuide das pessoas, para com isso, para com isso. Fala para quem está do seu lado: para com isso. Ninguém fala nada também. Fala você que está em casa, pelo menos, para me ajudar. Chama aqui, fala para quem está do seu lado, fala: vamos parar de brigar. Qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta é que o Senhor nos quer vestidos, vestindo-os nus. Mas a gente está gastando a nossa força brigando pela cor da camiseta. Então, se você separar o Brasil em 3, nós temos um pedaço do Brasil vestido de preto, um pedaço vestido de vermelho, um pedaço de camiseta regata, todo mundo se matando entre si, e uma multidão de gente nu, que não vai ver roupa, porque não consegue na sua nudez olhar para nós e dizer: veja como ele se ama, eu também quero fazer parte daquilo. Um só coração, uma só alma, um só sentimento, pureza, singeleza. Partir o pão nas casas, comer com alegria, dividir os bens materiais. Que processo maravilhoso. Isso é o protótipo, a receita, a essência. Tudo para a glória de Deus. Está tudo perfeito. Eles tinham uma paixão avassaladora, que amor sobrenatural. Volto a dizer, enquanto eu orava, o Senhor me dizia: o câncer do apostolado brasileiro é o espírito de divisão. Vocês sacerdotes confirmam o que eu estou falando? Não? Sim. A nossa evangelização, ela está fragmentada, porque a gente não tem força para salvar ninguém, porque a gente não conseguiu se juntar. E aqui eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não estou na profecia do avivamento desde o início. Mas quis Deus que nessa pandemia fosse sem público, do jeito que está aqui.
e que o tema fosse essência, para que a gente pudesse chegar no amadurecimento. Porque o Brasil talvez inteiro começou a enxergar a profecia como um evento de fogo, onde uma vez por ano você vai para o evento. Eles não entenderam que era um QG estratégico, um escritório, para pedir e entender as estratégias do que está acontecendo. Não entenderam isso. E por isso que tem essas brigas. Por microfone, por palco, por foto, por agenda, por pegar contato, para postar que cheguei até tal, que eu tenho influência, que eu estou aqui no camarim. Essa parafernália de cor de camiseta. Cor de camiseta. Né? Quis Deus que fosse afunilando, né? Eu não posso falar mais do que isso para não ofender ninguém, mas a gente foi observando que foi sendo peneirado, que foi criando rumo, à medida que as coisas foi chegando hoje nessa essência, nesse grau de maturidade, as pregações, as moções, os temas estão em altíssimo nível. Quis Deus que as coisas fossem caminhando assim, mas a gente foi vendo os irmãos bons se dispersando, as coisas se acontecendo, as pessoas se perdendo nos bastidores das coisas, porque os atos estão inadequados. Bate no seu peito e diz: não falta apóstolo, falta atos de apóstolos. Bata, fala, repete comigo: não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá bom? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 22. Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor diz: não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos. Peraí. A gente orou em língua, pregou, curou, libertou, expulsou demônio, teve agenda cheia, viajamos, ficamos fora, demos a vida, comemos mal, dormimos mal, e agora o Senhor diz: sai de perto de mim. Onde que eu errei, por favor? E é esse o detalhe que ninguém entende. Nós não seremos julgados por volume de obras, nós seremos julgados por virtudes. Esses apóstolos aqui não precisa ter cura, não precisa ter milagre, não precisa ressuscitar mortos. Esses apóstolos aqui não precisam de sinais. O que funcionava nesse primeiro Pentecostes eram as virtudes dos atos deles. Não eram nem eles, eram os atos deles. Então você pode lançar CD, ter agenda cheia, lançar livro, aparecer na TV, ter cargo na sua paróquia, e o Senhor dizer: não te conheço, sai daqui, malvado. E você diz: aonde que eu errei? Você tinha muito fogo, muito poder, mas não tinha virtudes. E eu não julgo poder, eu julgo virtudes. Então, olhando para Atos 2,42, o que é que eu enxergo? O primeiro apostolado católico, ele é virtuoso. Parte pão na casa, singeleza de coração, um só coração, uma só alma, perdão, partilha, alegria, divisão de bens. Fala para quem está do seu lado: o nome disso é virtudes. Então me explica essa ganância para ser alguém na vida, me explica. Me explica para que você luta tanto, até manipula as coisas para ter cargo em paróquia. E o Senhor dizer: eu não te conheço. Pô, mas eu tive tantas coordenações, só Deus sabe o que eu passei doente, fazendo tratamento de saúde, e eu não abandonei a minha coordenação. E o Senhor diz: eu não julgo coordenadores, eu julgo pessoas com virtudes. Não confunda unção com virtude. Nem todo mundo que tem poder no microfone tem virtude por trás dele. Não confunda volume. Não confunda volume de obras com virtudes. Brincadeira. Segundo exemplo, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35. Assim
reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que o Brasil vai ser avivado, vai voltar para a essência, vai fazer tudo para a glória de Deus e vai reconhecer que Jesus é o Senhor? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Se não voltarmos à primeira comunidade de apóstolos, Jesus nunca vai ser aclamado como Senhor. Fala para quem está do seu lado: se você não parar de brigar, você vai estragar tudo. Fala, gente, fala aí. Fala você que está em casa também. Sim, eu vou repetir. Assim reconhecerão que sois meus discípulos. Como? Como que o Brasil vai dizer: uau, 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 eu quero também isso, reza em mim, oh glória, que fogo é esse? Quando a gente tiver fogo, poder soprar no microfone. Não, quando a gente se amar. Muito bom, eu mesmo vou aplaudir. Muito bom, muito bom. Portanto, se eu e Frei Gilson brigar, a gente estraga tudo. Exemplo número 3. Evangelho de São João, capítulo 17. Olha a oração sacerdotal de Jesus: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia. Espera aí, tem um detalhe aqui do pai com o filho que talvez você nunca parou para pensar. Jesus falou: eu e o pai somos um. 2 capítulos depois, Jesus falou: quem me vê, vê o Pai. A comunhão dos dois, terrena e divina, é tão profunda que quem olha para um, vê o outro. Há uma configuração de ambos. Então a pessoa tem que olhar para o Padre Rod e falar: nossa, eu vi o Moisés. Por quê? Porque os dois são um. Quando ele fala, fala por nós dois. Quando eu estou num lugar, todo mundo está indo comigo. Por quê? Porque eu e Padre Edmilson somos um. E quando todo mundo vê que nós somos um, quem vê um, vê o outro, então o mundo vai crer em Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Talvez você nunca parou para pensar nisso. João 17. Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um. Que eles sejam configurados. Quem olha para um vê o outro. Que haja uma configuração até facial. E eu posso usar a palavra facial porque no batismo de Jesus, em algumas traduções, o pai da nuvem diz: eu coloco nele a minha afeição. E a afeição é rosto. Então não precisa 5 profetas do avivamento estar num lugar. Precisa um, que quem olhar para um vai ver os outros 4. Por quê? Porque nós somos um. E quando eles verem que nós somos um, então o mundo vai crer. Significa que nós podemos ter uma comunidade com 60 membros, mas eles não são um entre eles. Quando você olha para um, não vê os outros 59. Aí a gente fala: por que que a nossa comunidade não funciona? Não falta apóstolo, falta atos de apóstolos. Exemplo número 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Porque um reino dividido entre si mesmo já é derrotado por natureza. Nem precisa sair de casa para evangelizar. Se a gente está dividido em si mesmo aqui internamente, nós já saímos de casa condenada ao fracasso. Talvez vocês que pregam que saem em missão sabem do que eu vou falar agora. É como você chegar num evento grande, num ginásio cheio de gente, e você vê que está rolando uma treta entre os servos. Vocês já passaram por isso? O encontro não funciona, as coisas não funcionam, a pregação não entra, e aí está tudo travado, e aí a gente fala com a intercessão, e a intercessão tem o demônio, você fica: vamos descobrir o nome desse demônio agora. E a gente de repente chama a servaiada, tudo na capela, e faz uma oração, todo mundo tem que se perdoar, chorar, porque estava um querendo morder o outro, matar o outro. Quando você sai para fora, o encontro flui. O que estava amarrando aquele encontro? Um reino dividido entre si mesmo já é derrotado por natureza, nem precisa fazer nada, já perderam. Agora traz isso para uma realidade paróquia.
pessoal briga por escala, briga por microfone, briga por horário de missa. Ministro de Eucaristia briga pela missa das 7 para não ir nas 18, porque eu quero a das 9, porque 7... Imagina se a nossa evangelização vai servir para alguém. Imagina as comunidades, onde você chega e prega, e você vai tomar café, alguém pergunta: e aí, sua comunidade, quanto tempo tem? O povo lá é muito difícil, que aqui não é fácil não. Está vendo que a mulher ali e aquela ali? Não olha agora não, está de azul atrás de você. Nossa formadora. Acabou. Ela acabou de dizer que a comunidade é falida, que um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Estou falando alguma besteira, gente? Não estou. Não é? Aí eu mando você para aquele lugar e vou subir para cantar na missa. Não tem jeito? Existem algumas coisas que eu não entendo e talvez eu nunca vá entender. Você vai pregar numa cidade de 30 mil habitantes, só tem 2 paróquias. Se tem 2 paróquias, então são 2 sacerdotes. Se são 2 sacerdotes, 2 homens, se unirem, salvarão 30 mil pessoas. Mas eles não conseguem se unir, 2 homens. Então um leva você numa paróquia, o povo da outra paróquia não vai, porque é esse que está trazendo, o povo de lá não vem. Aí vem alguém dele para pegar seu contato, para levar para ano que vem sair no outro. Se os 2 juntassem, num final de semana a gente converteria os 30 mil. Mas os 2 não podem juntar, porque um traz primeiro, o outro não quer trazer. Já que você veio para ele, eu não quero, porque se é para a paróquia dele, não é para mim. Que inferno! Bater, deixa eu... Que inferno! Aí a pessoa diz assim: vem profeta! Nossa cidade tem maldição de suicídio, tem muito problema sexual, tem muito desvio, muita corrupção, já teve 3 prefeitos impeachmados, aqui o sistema está complicado. Mas está complicado por causa de 2 pessoas. Que se tivesse atos de apóstolos, um só coração, uma só alma, um só sentimento, singeleza, partilha, partiam pão nas casas, com alegria, no final de semana a gente avivaria 30 mil pessoas. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você já morreu? Pergunta aí em casa: está entendendo ou já morreu? Vou repetir: um reino dividido entre si mesmo já é derrotado, já acabou. Nem precisa fazer nada, pode ir dormir, a gente já pode ir embora para casa. Acabou, já acabou. Se está dividido, já acabou. Se você está passando necessidade e eu estou com dinheiro, então acabou. Porque aqui diz que eles vendiam tudo e ninguém passava dificuldade. Se a gente está na mesma comunidade e a gente passa dificuldade enquanto o outro está viajando, alguma coisa está errada. Os atos dos apóstolos estão inadequados. Então não falta apóstolos, falta atos corretos. Meu Deus. Próximo exemplo. 1, 2, 3, quarto. É quarto ou quinto? Sei lá. Efésios 4:11. A uns Deus constituiu apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros doutores, outros evangelistas. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo e sobre a ação do mesmo Espírito. Então beleza. Então um é pé, o outro é mão, o outro é cabeça, o outro é joelho, cada um no seu quadrado, para a edificação do corpo de Cristo. Mas ninguém é mais importante que o outro, porque é a ação do mesmo Espírito que botou cada um no seu lugar. Perfeito. Então para que eu vou querer ser Padre Roger? Não precisa, porque o ministério dele já é meu. Porque quando ele prega bem, a vitória é nossa, porque ele me representa, porque eu me realizo em você. Nós somos um corpo, a igreja é a mesma, o Espírito é a mesma. Então nós 2 juntos, cada um é vitória. Então alguém consegue me explicar ciúme? Alguém consegue me explicar inveja? Alguém consegue me explicar um coordenador que larga uma coordenação e não larga o osso e fica por trás querendo mandar? Alguém consegue me explicar essa desgraça?
Alguém consegue me explicar? Uma pessoa que enquanto está na frente é macho e manda e resolve, faz e acontece, quando acaba a sua função, desaparece, não consegue se manter, porque só ficava vivo enquanto tinha função. Alguém consegue me explicar isso? Aqui diz que um é profeta, o outro é sacerdote, o outro é apóstolo, o outro é evangelista, o outro é mestre, o outro é doutor. Não adianta eu querer ser igual ao outro, porque eu não sou. Eu sou profeta, eu não vou ser evangelista, não vou ser sacerdote, não vou ser mestre, não vou ser doutor, porque nem faculdade eu não fiz. Então Deus chama um para uma coisa, o outro para outro, o outro para outro, mas quem ganha é o corpo de Cristo, que é cheio de membros, e quem pôs cada um no seu lugar é o Espírito. Para que a gente tem que ficar brigando, disputando? Para quê? Eu tenho convicção que o lugar que é meu ninguém tira, porque quem me colocou foi o Espírito. Um é pé, o outro é mão. O corpo de Cristo é assim, e quando o corpo vai, os membros vão juntos. Eu devo ser burro mesmo, não tem lógica. Diga para quem está do seu lado: o seu ministério é meu, e tudo que você faz, eu me realizo. Diga isso para quem está do outro lado. Fala para quem está em casa também: o seu ministério é meu, e tudo aquilo que você faz, eu me realizo em você. Alguém está me ouvindo? Está me entendendo, Stan? Então meu sonho é que você arrebente na música. Que se você arrebentar, eu vou dizer: nós canta para Dedéu. Aí você fala: nós canta? Eu falei: claro, quando Emanuel canta, canta nós dois. Nós não somos um corpo? Não é o mesmo corpo que é o corpo de Cristo? Quem botou ele cantando, eu pregando, não é o Espírito? Agora não inventa pregar não, que vai ser só encheção de linguiça. Fica no seu lugar. Por isso que quando você vê pregador arriscando cantar, é uma tragédia. E cantor achando que entende alguma coisa. Cada um no seu lugar. Porque pé não pode ser mão, senão vai dar problema. Mas é uma vontade. Eu fico louco quando você vai no encontro que o pregador fala: dá um mi aí pra mim. O ministério fala: eu estou fazendo o que aqui nessa bagaça? Aí quando a pessoa pergunta: que música que você quer, filho? Eu sou pregador. Você presta atenção no que eu prego. O Espírito que está em mim está em você. Eu sou a mão, você é o pé. Qual é a música que você quer cantar, que nós vamos ministrar junto? Isso valoriza o lugar do cara, porque o ministério do cara é meu e o meu ministério é do cara. Aí você recebeu um e-mail em fevereiro dizendo: em setembro você vai vir na minha cidade, que música que você quer? Como é que eu vou saber a música que eu quero lá em setembro? Nós estamos em fevereiro. Aí eu falo: eu só quero que você reze, porque se você rezar, na hora Deus vai inspirar a música correta, amém? Não, mas os pregadores que vêm aqui já vêm tudo com as músicas que eles gostam de trabalhar. Eu falo: não, pregador meia boca. Chamando pregador meia boca, é isso que dá. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta para quem está atrás. E aí eu concluí essa parte para eu passar para uma segunda no tempo que eu tenho, dizendo que eu fico vendo o Papa Francisco pedindo ecumenismo. Eu fico imaginando como é que nós vamos ser amigo do vizinho se a gente não consegue ser amigo de quem está dentro de casa. Como é que eu vou ser comungante com evangélico? Se os tradicionalistas batem no carismático, o carismático bate no avivalista, o avivalista bate nas mães que oram pelo filho, mãe que ora pelo filho não gosta de quem ora em língua. A gente não consegue amar quem está dentro de casa. Estão tentando ser amigo dos primos, dos vizinhos. Né? Alguém pode me responder? Para a gente poder mandar um e-mail para o Papa e dizer: Papa, tá osso, filho. Aqui no Brasil não falta apóstolos. O que falta é Atos 2:42. A gente se amar, se beijar, um só coração, uma só alma, um só sentimento, uma só partilha. A gente vende os bens, tá tudo belezinha. A gente se ama, a gente vai junto, a gente estuda. Um descobre um livro, passa para o outro. Não é um descobre o livro e segura o conteúdo para eu pregar e ninguém saber de onde que tirou isso. Não, só eu ter. Não, a gente espalha, todo mundo lê o mesmo livro, todo mundo conhece a mesma música. Um lança, já passa para o outro e tal. Nós precisamos falar com o Papa, que vai ser muito difícil eu fazer amizade com o pastor se eu não conseguir fazer amizade com a pastoral da minha paróquia. Se eu não sou aceito na outra pastoral, como é que eu vou ser aceito na outra igreja?
Alguém está me ouvindo ou não? Dá um glória a Deus para eu saber que você está vivo aí. Pregar sem público é ruim demais. Muito ruim. Meu Deus. Então eu volto a dizer, só para eu mudar de assunto. Diga comigo, o câncer do apostolado brasileiro é o espírito de divisão. Não falta apóstolos, falta atos de apóstolos. E se você quiser, meu irmão, minha irmã que está em casa, saber qual é o ato de apóstolo que você tem que ter, aqui, depois de Pentecostes, Atos 2, 42. Os atos são estes. Fora isso, estamos equivocados. E aqui eu tenho uma pequena linha de raciocínio paralela, que é uma segunda coisa, mas aparentemente não é. Eu estava orando, o Senhor me dizia assim, repete comigo: a intenção é boa, mas a motivação está errada. Diga de novo, a intenção é boa, mas a motivação está errada. O que é que eu estou querendo falar? Quando São Paulo está preso lá em Filipos, e ele escreve a Filipenses capítulo 1, ele diz assim: irmãos, existe no meio de vocês alguns pregando Cristo por inveja. A intenção é boa, pregar, a motivação está errada, é por inveja. Então, além de divisão, nós temos aqui um outro problema: a motivação do nosso apostolado. A ideia é boa, vamos salvar o mundo. A motivação, ficar conhecido, está errada. Se a ideia é boa, mas a motivação foi invertida, não funciona, porque os atos dos apóstolos não pretendem isso. Não pretendem. A ideia é boa, vamos salvar o mundo. A motivação, eu preciso de grana. A motivação está errada. A ideia é boa, vamos avivar o mundo. A motivação, eu preciso fazer contatos, eu preciso ser influente, eu preciso atrair seguidores. A ideia é boa, mas a motivação está errada. E quando a motivação está errada, a gente começa a brigar, porque está todo mundo querendo vender o seu peixe. E aqui tem um testemunho maravilhoso disso aqui. Se a gente continuar lendo, nós vamos chegar em Atos dos Apóstolos capítulo 19. O que vai estar contando lá? A famosa história dos exorcistas judeus. Vocês sabem disso? Chegaram dois camaradas lá. Eu garanto que eles não eram de Minas Gerais, não tem lógica. Chegaram dois camaradas lá e viu uma pessoa demoniada e falou: com licença, sai demônio em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: não grita com a gente não. E eles, acho que você não entendeu. Sai demônio em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: senta aí, vamos conversar. O Deus que Paulo prega, a gente sabe quem é. Paulo também nós sabemos quem é. Mas vocês dois, o inferno nunca ouviu falar de vocês. E a Bíblia diz que apanharam, e bem feito que apanharam. Pergunta para quem está do seu lado: onde que está o problema aqui? Eu vou te falar o que Deus falou para mim, e se você confirmar, você aplaude no final para a glória de Deus, tá? O apóstolo começa sendo conhecido no céu. Então o céu apresenta ele para a terra. Onde que está isso? No batismo de Jesus. Este é, viu gente? Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. Quem apresentou Jesus para o mundo foi o Pai. Então você fica conhecido no céu. O céu te apresenta para a terra como um apóstolo dele. E no seu apostolado você fica conhecido no inferno. Eu mesmo aplaudo. Eu vou repetir. Você busca ser conhecido no céu. O céu então te apresenta para a terra dizendo: é ele, levantei, achei o lugar dele e vou usá-lo para minha glória. Então terra, recebe o profeta do avivamento.
O profeta do aviamento vai lutando com singeleza de coração, com alegria, um só coração, uma só alma, um só sentimento, vendendo os bens, partilhando, tudo perfeito, os atos corretos, parará, pererê. E quando o apostolado é correto, você que foi conhecido no céu, apresentado pelo céu para a terra, passa a ser conhecido no inferno. A trajetória é essa: céu, terra, inferno. Céu, terra, inferno. O que acontece nos nossos dias? O contrário, nós queremos ser apresentados para a terra. E à medida que a gente vai lutando para ser exorcistas judeus na terra, o inferno não ouviu falar de nós, porque não foi o céu que nos apresentou. Então nós não somos conhecidos no inferno, nós também não somos conhecidos no céu. Então a gente só lutou para ser conhecido na terra. E esse é o nosso problema atual. Parece que há um problema no meio de nós, num desejo da gente deslanchar o que nós somos, o que nós temos, de ficar conhecido, de abrir campo, de abrir caminho, de estabelecer contato, de pegar cargo, de pegar função. Aqui eu estou falando da senhorinha de 80 anos até eu. Não estou, aqui não é um encontro de pregadores, não é um encontro de líderes. O nosso encontro pega toda a nação. Então você que é mãe, você pode entender o que eu estou falando. Você que é pai, você que é avô, avó que olha o seu neto, você que trabalha no hospital, você está entendendo o que eu estou falando. Você que é coordenador de pastoral, você que está no grupo, na paróquia, você que zela pela capelinha, você consegue entender o meu raciocínio. O caminho correto é: eu caminho para o céu me promove na terra, e da terra, fazendo o que Deus quer, eu passo a ser conhecido no inferno. Quando eu pego o caminho contrário, o que acontece é um fracasso missionário e apostólico tremendo. E como é que a gente fica conhecido no céu? Os Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para a gente terminar, meu tempo acabou, eu acho. Cadê? Eles eram assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Uma grande reverência se apoderou de todos. Eles estavam todos unidos, eles possuíam tudo em comum, eles vendiam até os bens e as posses e repartiam segundo a necessidade de cada um. Diariamente iam fielmente, unânimes, todos, não é uns foram os outros não, todos iam para o templo. Também todos iam para as casas, partindo o pão e compartilhando a comida com alegria, com simplicidade sincera, e todos olhavam para eles. Segundo a minha tradução, estima, segundo Tertuliano, que dizia: vejam como eles se amam. Gente, que atos lindos, que fruto de Pentecostes maravilhoso. E todos que queriam ser salvos diziam: eu quero andar com eles também. O nome disso é avivamento. E então nós chegamos no céu, e o céu nos apresentou para a terra, e nós passamos a ser conhecidos no inferno. Que Deus nos abençoe muito. E eu queria, nessa moção que foi dada para a minha comunidade, que você não tem a obrigação de viver, é uma verdade pessoal, não é uma verdade absoluta, que esse é o ano do testemunho público. Que você dê testemunho público naquilo que Deus te chama a fazer. E eu, como pregador, como profeta, eu poderia imaginar que o testemunho público é dizer que eu agora vou começar a esbravejar e gritar com tudo que eu estou vendo e botar para moer mesmo. Então nós vamos ficar falando dos nossos padres como se eles fossem o dono do botequim da esquina. Nós vamos começar a falar mal do Papa como se ele fosse o sozé ali da pipoca. Todo mundo virou uma avacalhação danada e a gente põe para moer. Mas Nossa Senhora diz que o testemunho público que ela quer de nós, de profetas, é unidade para quebrar o espírito de divisão na igreja de Pedro. Que Deus nos abençoe. A pregação acabou. Amém. Glória a Deus. Fica de pé. Você que está em casa. Eu queria chamar quem quiser aqui me ajudar. Não sei, Padre Roger. Alguém que quiser me ajudar. Manuel, vamos cantar.
E nós vamos orar nessa manhã, porque nós já entendemos. Claro, eu entendi o que o Fábio Lira falou e ele está certo. Nós estamos velhos, a gente não está vendo uma nova geração para dar continuidade. É real. Mas é diferente do que eu estou falando aqui. Que não falta hoje apóstolos. Falta que os atos sejam de apóstolos, para que nosso apostolado funcione. Levante seus braços, Emanuel, vamos cantando e nós vamos orando nessa moção que Deus. Vamos pedir ao Senhor isto. Um só coração, uma só alma, é o que te pedimos, Deus. Um grande amor a nos envolver. Mais uma vez, levante os seus braços. Você em casa também, vamos cantar. Vai. Um só coração, uma só alma, é o que te pedimos, Deus. Um grande amor a nos envolver. Mais uma vez, oração simples e sincera. Peça ao Senhor. Um só coração, uma só alma, é o que te pedimos, Deus. Um grande amor a nos envolver. Levanta os seus braços então e peça com duas palavras isso. Dê a sua resposta diante dessa pregação. Nós aprendemos, Senhor, que a cada motivação que o Senhor nos traz, cada interpelação, cada palavra profética que nós ouvimos, Senhor, o Senhor espera de nós uma oração de resposta, através de uma canção ou da nossa oração pessoal. Nós queremos pedir, Senhor, nesse momento, quebra em nós toda desunião, Senhor, todo egoísmo, toda inveja. Nós oramos, Deus, e pedimos isto. Um só coração, uma só alma, Senhor. Envolve-nos no teu amor nesta hora. Nós te pedimos, Senhor, derrama o teu Espírito, que o teu Espírito nos una nesta hora, que caia por terra toda divisão. Venha sobre nós a tua graça, o teu amor. Um só coração, uma só alma, um só coração, uma só alma, um só coração, uma só alma, é o que te pedimos, Deus. Um grande amor a nos envolver. Sabe, Moisés, enquanto você pregava, essa palavra vinha muito forte no meu coração. Eu não queria aqui fazer outra pregação, acho que não precisa. Mas eu só vou ler e eu acho que vai ficar claro. Eu acho que é muito importante que você estava falando o espírito de divisão. E eu creio que Paulo aos Romanos estava vivendo a mesma coisa. Da camiseta, não sei do que. Eu vou só ler. Acolhei o que é fraco na fé, sem querer discutir as suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come. E aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Que ele fica em pé ou caia, isto é com o seu Senhor. Mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Há quem faça diferença entre dia e dia, há quem ache que todos os dias são iguais. Cada um segue a sua convicção. Aquele que distingue os dias, é para o Senhor que os distingue. Aquele que come, é para o Senhor que o faz.
porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come, é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e viveu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por que julgas teu irmão? E tu por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua dará glória a Deus. Assim, cada um de nós vai prestar contas de Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Que o vosso bem não se torne alvo de injúrias. Porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Quem desta maneira serve a Cristo torna-se agradável a Deus, aprovado pelos homens. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por uma questão de comida. Deixa eu botar aqui, questão de camiseta. Tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. É bom se abster de carne, de vinho e de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para o teu irmão. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma, mas quem duvida é a si mesmo. Toma o alimento é condenado, porque não procede de boa fé, pois tudo que não procede de boa fé é pecado. Estou acabando. Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar o próximo em vista do bem, para edificar, pois também Cristo não buscou sua própria satisfação. Cristo não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caiu sobre mim. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. O Deus da perseverança, da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que de um só coração e de uma só voz glorifiquei o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo também vos escolheu para a glória de Deus. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito: pelo que eu te confessarei entre as nações e salmodiarei o teu nome. Diz ainda: nações, exultai junto com o seu povo. E ainda: nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos celebrem. Isaías por sua vez acrescenta: surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações depositarão sua esperança. Último versículo: que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria, de paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Amém.
É um texto muito difícil de compreender, mas depois da sua pregação, eu não preciso dizer mais nada. O povo leu e entendeu. Romanos 14, Romanos 15. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos na presença do Senhor. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nessa hora, depois dele ter nos instruído pela palavra, pelo ensinamento da palavra, que você possa fazer uma aliança com Deus nessa hora, uma aliança de unidade, que você possa dizer para Deus agora que você quer viver os atos dos apóstolos, que você deseja do mais profundo do seu coração experimentar essa graça, dessa comunhão, na realidade das diferenças que nós trazemos, nas características próprias de evangelizadores que nós trazemos, naquilo que nós, como profecia do avivamento, vivemos, mas naquilo que nós precisamos assumir agora, Senhor, diante de Ti. O amor que cresce no nosso coração quando nós nos determinamos a viver essa realidade e essa experiência do amor. O amor que nós queremos ter pelos nossos irmãos, por aqueles que foram, Senhor Deus, apresentados à terra pelo céu, aqueles que se tornaram conhecidos até mesmo, Senhor Deus, pelo inferno, pelo serviço que fazem. Nós queremos agora, Senhor, movidos pelo Espírito, deixar com que se quebrem as palavras que foram ditas, na verdade malditas, porque não havia identificação com aquelas características daquele ministro de música, daquele pregador, daquele profeta que Deus levantou, daquele carisma daquela comunidade, daquela pastoral, daquela maneira específica de evangelizar. Que agora, Senhor, a aliança de unidade possa atrair o seu olhar e quebrar toda e qualquer espécie de divisão no nosso coração, na nossa mente. Cancelar toda palavra maldita, toda palavra baseada em inveja, toda palavra baseada em sentimentos humanos marcados pelo pecado original, em relação à antipatia. Senhor, nós não somos chamados a nutrir no nosso coração, nas nossas atitudes, a antipatia. Nós somos chamados a amar, e nós seremos conhecidos pelo amor, nós seremos conhecidos pela comunhão que o amor vai gerar no nosso coração, pela graça de ver no outro a minha presença, de ver no testemunho, na pregação, naquilo que o outro executa e faz na tua igreja, na seara da tua igreja, nesse tempo favorável do testemunho, Senhor, e do Espírito. Nós queremos agora pedir que o Senhor cancele os sentimentos negativos, os sentimentos de inveja, as motivações erradas que nós acabamos cedendo, Senhor. Nós agora nos abrimos a essa aliança de unidade, porque eles nos conhecerão pela nossa unidade. O mundo acreditará se nós formos um. E que agora, Senhor Deus, nesses últimos momentos da nossa profecia do avivamento desse ano de 2021, nessas condições que o Senhor nos trouxe, condições essas estabelecidas pelo Senhor, permitidas pelo Senhor, para colocar-nos no treinamento, para colocar-nos, Senhor, na prensa, para fazer com que nós sejamos modelados e as suas características sejam reveladas em nós. E as suas características são o amor, as suas características são a unidade com o Pai e o Espírito, na força do Espírito. E nós queremos agora, nesse momento, como apóstolos desse tempo, apóstolos dos fins dos tempos, como dizia, Senhor Deus, aquele que foi levantado para trazer a nós, Senhor Deus,
essa revelação de como viveriam os apóstolos dos fins dos tempos, São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós queremos, Senhor, como apóstolos desses últimos tempos, nós queremos ser esses que caminharão a partir de agora em unidade. Visita toda a nação brasileira que nasceu aos pés da cruz, na Eucaristia, e mariana na sua originalidade, na sua identidade, no seu DNA. Visita a nossa nação, que não falta apóstolos, que não falta homens e mulheres que são até disponíveis para a missão, mas visita agora provocando-nos aos atos dos apóstolos, a ter tudo em comum, a subir para o templo juntos para adorar o Senhor e esperar o avivamento, para ouvir o ensinamento dos apóstolos. Nós queremos pedir que seja quebrada agora toda e qualquer palavra de destruição, de divisão sobre a vida da igreja do Brasil, sobre o nosso movimento carismático, sobre a profecia do avivamento, sobre a realidade das novas comunidades, de todas as pastorais e segmentos da igreja. Senhor, toda a ação do demônio que tem atingido a vida de muitos para colocarem-nos contra o sumo pontífice, o doce Cristo na terra, que seja quebrada agora toda palavra maldita, Senhor, toda rejeição, todo desejo mal, tudo aquilo que tem sido muitas vezes, Senhor Deus, ciladas de Satanás para esvaziar a autoridade na sua igreja. Nós pedimos agora cura, traz agora uma unção de cura para a igreja na nossa nação, para os apóstolos da nossa nação, aqueles que foram levantados, Senhor, mas que têm sido traídos por sentimentos, por emoções, por realidades, Senhor Deus, de empatia ou antipatia. Faz agora que nós nos amemos verdadeiramente uns aos outros, Senhor. Faz que nós tenhamos comunhão na fração do pão. Faz, Senhor Deus, que nós tenhamos a coragem de abençoar a vida dos nossos irmãos necessitados, colocando tudo em comum, colocando a nossa vida. Faz com que agora sejam caladas as vozes, as gritarias. Faça que agora venha a consciência de quem nós somos. Faz agora e vai orando no Espírito, vai, eleva os seus braços e comece a orar e profetizar. Agora nós somos cura para a nossa geração, para a geração que o Senhor quer curar de todo esse trauma da divisão, de toda a espécie, Senhor Deus, de desentendimento. Restaura os vínculos enferrujados, quebrados. Restaura, Senhor Deus. Faz com que nós fiquemos na essência e não nas verdades pessoais, mas na verdade absoluta que é, Senhor Deus, essa a qual nós fomos inseridos. Realiza essa obra, Jesus, na força do Espírito. Aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que nós não conseguimos expressar, deixa agora o Espírito interceder pelos apóstolos dos últimos tempos, desta geração. E aqui nós estamos falando de apóstolos não no nível de hierarquia. Também colocamos os nossos bispos, os nossos sacerdotes, mas a gente está usando essa linguagem de apóstolo como seguidor, como aquele que foi levantado por Deus, aquele que aceitou o chamado de Jesus Cristo para a missão, para ser comissionado por Ele, para o testemunho público. Então ora agora no Espírito, porque é aquilo que nós não conseguimos. O Espírito sabe aonde está enraizada essa obra de divisão. O Espírito do Senhor sabe aonde isso foi determinante. E que agora o Espírito, pelo nosso clamor em línguas, clame em línguas, possa desterrar toda obra de divisão na nossa nação, no nosso apostolado, na nossa missão, em todas as esferas eclesiais, no Brasil
toda cegueira, o Espírito sabe, toda e qualquer voz diabólica gerando divisão, o Espírito sabe. Então ora agora no Espírito, ora, deixa Ele interceder com gemidos inefáveis. Serecanda la baierere, serra na balabara yerera na balabanda yerere, serere canda la marielere, chanda la barielere, banda la barielere, canda la mandara mariele, shirielere canda la bariele, shiriana bandariele, shirianda la barielere, canda la barielere. Serere canda la maiele, andava na ariele. Serere canda la maiele. Continue orando. O Senhor me fala que quer fazer uma obra de salvação, porque muitos estavam comungando daquela forma que o apóstolo Paulo diz, a condenação, porque o coração estava dividido, não tinha comunhão. Mas o Senhor está te restaurando para a salvação. Eu vejo as mãos do Senhor estendida, levantando pessoas, levantando pessoas que caíram pela língua de outros, pela crítica, pela palavra maldita liberada, pela discussão. Pessoas que se afastaram da igreja estão sendo visitadas agora. Pessoas que, por causa do contra-testemunho que nós demos, se afastaram da igreja e estão sendo resgatadas agora pelo Senhor. Ministérios que estão sendo resgatados agora pelo Senhor. Amor que não existia mais e que passa agora a existir, porque você descobriu que o seu irmão não é o seu inimigo. Obrigado, Senhor. Mas ele é com você, no corpo, um membro. E a obra do Senhor acontece. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja. Canta mais uma vez. Canta lá. Se pedimos, Senhor, esse coração, Senhor,